casos de violência nas escolas, inclusive, têm que ser combatidos severamente, e é por isso que a gente vai chamar agora o Ivan Lemos ao vivo, que está com o especialista para ajudar a gente a compreender as causas dessa violência e adotar a medida adequada, porque é um assunto complexo. A gente sabe que não é só brigando, né, gritando, a gente fica chateado, é natural subir o tom da voz. Mas a gente sabe que é um contexto amplo para a gente abordar e a temática da violência conseguir chegar no ponto que importa, né, que as pessoas tenham essa cultura de paz. Então, vou pedir que a especialista, junto com você, Ivan, explique isso para o nosso público agora em casa. Exatamente, Bia. Mais um caso revoltante, impactante. Na semana passada, eu entrei ao vivo aqui com a Carla Doria, que é psicóloga e psicopedagoga, para repercutir o caso de bullying na escola contra a pequena Israele. No final dessa entrevista com a Carla, a gente falou sobre casos de violência que poderiam acontecer num contexto depois de um tempo por causa desse bullying. E, ao que parece, foi o que aconteceu agora, porque era um jovem que estava recebendo deboches, né, mangando, como você disse aí, da cara dele, e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, que estava ali com os amigos, acabou morrendo por causa de uma cena que começou com um deboche. Vou conversar agora com a Carla Doria, que vai repercutir esse caso para a gente. Carla, boa noite. A gente adiantou isso na semana passada. Agora, não sei se trata-se exatamente de um bullying, se ele acontecia com frequência, mas é um caso de deboche, uma coisa mínima que acabou com uma morte. Exatamente, né? A gente veio conversando isso na semana passada, como essas instituições, né? Como a Bianca colocou, é um fator multidimensional. Então, como é que essas instituições elas estão trabalhando essas relações? Muita gente pensa, né, às vezes de forma muito errônea, que a escola ela só vai servir para fatores cognitivos, mas não. Lá as pessoas estão aprendendo a viver. Então, esses casos de violência, elas repercutem em recortes sociais que estão acontecendo, né? Então, quando a gente pode pensar como é que esse adolescente chegou nessa de perversidade, existiu uma criança, né? Então, como é que está se trabalhando essas emoções nas escolas? Como é que é esses graus de parentalidade? O que seria isso? A forma como eu estou educando, se é muito permissiva, se é com muito amor, se é com falta de autonomia. E a gente tem que pensar que família e escola, ela precisa andar juntas, né? Junto com as questões de políticas públicas, sociais e econômicas, para que se achem caminhos, né, possíveis para construir uma cultura de paz, principalmente dentro da instituição escolar. Como você disse, é um recorte, né? Essa situação é um recorte do que vive a sociedade hoje. Você citou dois pontos importantes aí. A família e a escola são coisas que se complementam. Nesse caso ali, que atitude poderia ter sido feita para evitar, já que era uma coisa que, ao que parece, acontecia na escola, acabou saindo dos muros da escola, mas estava muito próximo ali? Isso. A gente pode pensar em como é que essa escola está construindo, né, esse ambiente de paz, como é que ela está desenvolvendo essas habilidades, porque, veja, como eu falei, isso é um recorte social, né, dessa violência urbana que termina cometendo o interior da escola. Então, como é que isso está sendo debatido, né, numa aula de história, numa aula de sociologia? Como é que esses recortes, como é que esse desenvolvimento de habilidades, de repertórios, de resolução de problemas, porque quando se pensa numa cultura de paz, a gente não está falando do lado romântico, a gente está falando de mostrar como é que está a realidade, mostrar os campos de possibilidades que existem para esses adolescentes, né, de campo de trabalho, de como é possível resolver problemas sem ser, né, na base da violência. Então, essa cultura de paz ele é um trabalho transversal e não somente na escola, né, é na relação desse pai e dessa mãe. Inclusive, se a gente for dar uma pesquisada, né, as pesquisas mais recentes, elas já vêm mostrando o impacto da falta paterna no ambiente escolar, né? Essa criança, esse adolescente que não tem a figura paterna acompanhando, é baixo desenvolvimento acadêmico, mais problemas de comportamento. Então, quando a gente traz família e escola como complemento, é pensar como é que essa família ela está se relacionando. Quando eu digo se relacionando, é pensando
Como é que eu estou acolhendo essa criança, né? Como é que eu estou acolhendo esse adolescente, as visitas que eu faço no ambiente escolar e como é que essa escola convida esses adolescentes para demandar, né? Através de notícias atuais, para saber como é que eles resolveriam problemas. É como se fosse uma espécie de repertório, né? E a gente também pode começar a pensar que esses fatores sociais, eles são construídos dentro da escola, né? Lá toda hora está se aprendendo a viver. Então, como é que está se dialogando sobre, como é que eu estou preparando esse meu corpo acadêmico dentro da escola, se deparar com casos de bullying, de racismo velado. Então, é muito importante que isso sente, né, essa comunidade escolar, a família, políticas públicas, para ver os caminhos possíveis, né, para dialogar sobre essa cultura de paz. Você falou em diálogo dentro da escola e que isso não é só... A escola não é um lugar só para conteúdo. Como você disse, é o lugar onde se aprende a viver. Então, hoje, a gente tem uma situação em que o ensino médio, por exemplo, você citou História e Sociologia, são disciplinas que cada vez menos têm sido ensinadas na escola e cada vez menos se discute. Isso é um fator também preocupante? É um fator preocupante por diversas situações. A gente está vivendo numa sociedade do conhecimento onde está tudo muito rápido. E você pensar sobre essas questões, né, demanda uma metacognição, que é pensar no que você pensa. Então, como está tudo muito acelerado, a informação chega e ela passa sem um respaldo crítico de entender qual é o seu papel social, de entender que dentro daquele campo, quais seriam as suas possibilidades enquanto criança, enquanto adolescente, é trazer informação. Porque muitas vezes as pessoas... Às vezes, até de forma errônea, pensar, ele sabe que isso é errado. E, às vezes, ele vem de um contexto que não tem esse repertório familiar e vai ser lá na escola também construído, né? Então, é aquela frase, às vezes, o óbvio, ele precisa ser dito. Não adianta eu querer salvar o mundo sem antes fazer essa tarefa de casa. E essa tarefa de casa é melhorar essas relações, né? É melhorar esse diálogo, é acolher, né, principalmente essa criança, porque vai chegar a fase da adolescência, é entender que bullying não é mimimi, né? Que cyberbullying, que violência verbal, isso não é, na minha época ninguém morreu, mas hoje a gente está vendo que está causando problemas seríssimos. Então, quando a gente pensa nesse diálogo, né, escola, família e comunidade, é falar de forma muito aberta de como o meu comportamento social, tanto individual quanto coletivo, pode acarretar aí problemas seríssimos. E agora, depois de uma tragédia como essa, a gente tem o outro lado dessa história, que são esses adolescentes que presenciaram isso, que estudam nessa escola e que vão conviver para o resto da vida com cenas como essa. O que é preciso fazer a partir de agora com esses adolescentes que presenciaram uma situação dessas? Eles também precisam de acolhimento, né, psicológico, eles precisam compreender, né, de fato o que aconteceu ali. Então, eles vão entrar também num movimento de luto, né, porque convivia com um adolescente. Então, a fase mais imediata que tem que ser feita com esses adolescentes que presenciaram é esse acolhimento psicológico. E aí, na semana passada, a gente conversou sobre aquela questão das crianças menores. Agora são adolescentes, ou seja, já são quase adultos, né? 16 anos para 18, quase adulto. É aquele trabalho de começar lá atrás, né? De educar lá atrás, como a mãe da Israele, na semana passada a gente mostrou aqui, fez. Foi à escola, levou a filha para poder levar educação para esses alunos. A gente viu na prática, né, como uma boa relação bem estabelecida, ela pode também estar ensinando essa criança a resolver os problemas que não seja através da violência, né, que foi o caso da Israele. Então, a gente começa a perceber, quando essa relação ela é construída, ela é bem consolidada, eu começo a entender, né, fazer com que o meu adolescente entenda que ele tem um papel importante e que existem outras vias de resolução de problemas que não seja violência. Muito obrigado, Carla, pela sua entrevista mais uma vez ao vivo aqui no Cidade. O Conselho Tutelar disse que não foi chamado pela escola para não foi acionado nesse caso pela escola, já está no assunto, inclusive uma conselheira tutelar gravou um vídeo para a gente falando sobre esse caso. Vamos ver. De ontem, não é, onde resultou aí na perca do adolescente Lázaro, nós recebemos muitas ligações dos alunos, principalmente dos pais, muito preocupados mesmo com essa situação, não é? Resultou aí na morte desse adolescente. Nós imediatamente, colegiado todo, entrou em contato com a escola, marcamos uma reunião agora para segunda-feira para que nós possamos estar orientando a direção da escola sobre as atitudes nesses casos de violência que infelizmente vem acontecendo
acontecendo constantemente na escola. Nós já recebemos algumas queixas anteriormente, não relacionadas a ele, mas a outros alunos. Então, nós já vínhamos buscando orientar essa direção para que isso não pudesse mais acontecer. Também nos disponibilizamos para estar aí em contato com esses adolescentes que estavam ali envolvidos, né? Vocês viram os vídeos absurdos, muitos adolescentes excitando, filmando. Isso não deve acontecer. Nós vamos estar orientando e encaminhando esses adolescentes para que eles tenham um atendimento correto, para que eles possam não estar mais tendo essas ações, não é, que resultem a coisas tristes como aconteceu ontem com o Lázaro. Vamos providenciar atividades dentro da escola que possa estar vindo aí a prevenir atentados como esse, a prevenir ocorrências como essa, para que isso não aconteça mais. Palestras contra a violência no Benedito Bentes, em Alagoas também, mas nas escolas aqui da região está muito grande e nós pretendemos sim trabalhar muito para que isso não ocorra mais. Estamos à disposição aí da direção da escola e de toda a comunidade aqui do Benedito Bentes. Como disse a conselheira aí, são as atividades que vão ser aplicadas a partir de agora para evitar que isso aconteça, mas isso já deveria ter sido feito, inclusive, né? Esse tipo de atividade já deveria ter sido feito para evitar que esse caso acontecesse. Como a psicóloga e psicopedagoga Carla Doria disse, é educação, não é só no sentido da palavra de aprender o português e a matemática, é educação que vem de casa e anda junto com a escola. Eu volto com você, Bia.